Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h02, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e é com satisfação que nós estamos recebendo aqui no estúdio a Ana Beatriz Witzler Serve, primeira mulher a presidir a Associação Comercial de Botucatu. Ana Beatriz, bom dia, satisfação em tê-la aqui bem perto do microfone, por favor. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e espero conhecer melhor, né? Conhecer melhor vocês, a rádio, isso é muito importante, essa comunicação. E a importância de ser a primeira mulher a presidir a Associação Comercial de Botucatu, não? É um peso grande, é um peso, pois é uma entidade centenária, né? Uhum. E nunca houve uma mulher na presidência, então é algo que assusta, algo que tem um peso, mas é muito satisfatório. E é uma alegria muito grande poder estar representando. A gente sabe quantas mulheres empreendedoras existem, né, aqui em Botucatu. Então, eu fico muito feliz e muito honrada de fazer parte, de estar nesse momento. E como é que foi o passo a passo de tudo isso, Ana Beatriz? Quando é que se chegou à decisão de a formação de uma chapa e que você encabeçaria essa chapa? Como é que foi tudo isso? Então, começou assim, em 2020, o Ricardo Pauletti entrou como presidente e eu comecei a fazer parte junto na diretoria, como conselheira. Ele ficou 4 anos no mandato e eu trabalhando junto com ele. Uhum. E daí, o ano passado, ele chegou para mim, acho que meio do ano, final do ano, começou que ia acabar o mandato dele, não poderia ter 3 mandatos, né? E ele falou, Bia, eu estou pensando em colocar você. E eu, de começo, falei, não, Paulette, não, de jeito nenhum. E a gente é vizinho, né? Além de ser muito amigo, próximos as famílias são próximas. Não quero. E ele começou a insistir, foi conversando, até que chegamos num consenso, acabei aceitando. E daí, o final do ano, a gente montou a chapa, está muito próxima do que era anterior, que o Ricardo fez uma gestão maravilhosa. Eu pretendo seguir, né, muitas coisas do que ele iniciou, da continuidade. E a gente montou a chapa com algumas diferenças, né? Coloquei mais 2 mulheres na chapa. E daí a gente entrou, não teve... Porque tem todo um processo, tem todo um procedimento, na verdade. E não houve outra chapa. Na verdade, não foi formação de outra chapa, né? Então, nós estamos dando continuidade. E, na sua opinião, qual que é o principal desafio, né? Porque a partir do momento que você aceitou, né, mesmo fazendo parte da antiga chapa com o Pauletti e tudo mais, você percebe que a cidade está crescendo e que existem alguns desafios. Quando você falava em comércio há 20, 30 anos atrás, era uma realidade. Hoje em dia você tem o comércio virtual, a concorrência muito grande, né, com as lojas físicas, muitas delas sobrevivendo, né? Qual, na sua opinião, hoje, Ana Beatriz, é o principal desafio? Eu acho que o grande desafio é nesse segmento mesmo. Tem uma concorrência muito grande em relação às lojas virtuais, porque hoje se a gente parar para pensar, como que nós éramos antes da pandemia e pós-pandemia? O mundo mudou completamente. Nós crescemos assim, tecnologicamente, acredito que mais de uma década em 2 anos. Foi necessário, foi urgente, não tinha escolha. Todo mundo teve que passar para o mundo virtual. E isso continuou, isso está continuando. E se você pegar o comércio de rua, eu acredito que ele não vai acabar. Mas é totalmente necessário você se reestruturar. É totalmente necessário você pensar em possibilidades e não tem como você fugir do comércio online, não tem. Mesmo você tendo uma loja física, você tem que partir para o online juntamente. E adequar. Mas, assim, aí vai de cada setor, vai de cada segmento. Então, assim, eu acho que um desafio muito grande hoje do empreendedor é essa questão, mais especificamente do comércio de rua falando, e de qualquer parte também, qualquer segmento que você vai empreender, há necessidade de estar online. Não tem como. Alguma coisa você tem que estar com a tecnologia. Não dá para você andar hoje, eu acredito que nenhuma empresa ande hoje sem a tecnologia junto.
Não tem. E daí como fazer? Da melhor forma, adequar ao seu segmento, ao seu ramo, que você trabalha. Eu acho que é um dos desafios a serem... eu acho que é o maior desafio, na verdade. E também a gente vê, por exemplo, que eu estava até comentando, a gente vê as mudanças dos corredores de Botucatu. Antigamente era só Romando. E a gente vê um crescimento grande. A Dom Lúcio até já há um tempo atrás já tem se estabelecido. Hoje, por exemplo, a Vital Brasil. A Vital Brasil, antes se vê assim, há uns anos atrás, umas décadas atrás, não tinha quase nenhum estabelecimento. Hoje está crescendo. Verdade. Né? E assim, em vários setores, vários ramos, está crescendo. E outro que eu tenho percebido, muita gente tem percebido, Botucatu cresceu demais, né? Quantos bairros você passa pelos bairros, quantos estabelecimentos tem nesses bairros? Então, é algo também a ser pensado, porque a nossa função é ajudar o empreendedor, né? Então, assim, quantos bairros hoje, Botucatu, e quantos estabelecimentos? Eu tenho vários dias assim que a gente faz entrega e tal, eu passo quantos estabelecimentos, como cresceu até Botucatu. Pequeno comércio no quintal ali, né? Dentro da própria residência, né? Sim, quantos na própria residência. Isso é positivo? É positivo, porque a pessoa que mora ali, às vezes trabalha o dia inteiro, não consegue ir, já acaba ajudando o comércio local. Isso é muito positivo. E de repente, também, a associação poder identificar que esses comércios existem, Sim. que esses comerciantes também possam ser associados da associação, que a associação oferece alguns benefícios interessantes, até para dar uma retaguarda mais segura para esse comerciante, né, Ana? Com certeza. É algo que a gente tem conversado bastante, eu tenho tentado divulgar bastante. Essa é uma linha que nós temos. Porque, na verdade, a gente é um elo, a gente é uma ponte entre o privado e o público. É essa a nossa função. Empreendedores em geral, não só comércio, serviços também, prestação de serviços, é geral. Então, se a gente puder ajudar de alguma forma, as pessoas não conhecem muito a associação. As pessoas não conhecem muito, assim, nós temos vários benefícios, isso vai depender de cada ramo também, de cada segmento. Então, a gente tem como ajudar. O que acontece muito também, às vezes, o empreendedor está com uma dificuldade específica. Nós estamos lá à disposição. Às vezes, a gente não vai conseguir resolver de hora, mas a gente vai escutar, a gente vai encaminhar, né, para o setor responsável. A gente tenta, de uma forma, tentar fazer esse elo, essa ligação, para tentar resolver os problemas. Então, a gente tem como ajudar. A proposta é essa. Eu estou aqui, a gente está aqui, a associação está para ajudar o empreendedor de uma forma geral para Botucatu. E vocês têm alguma campanha para atrair mais associados? Que isso é importante, porque de repente o associado ele não se associa porque ele não sabe o que a associação oferece. Por exemplo, eu tenho muito inadimplente na minha loja, eu tenho uma assessoria jurídica na associação, né? Eu tenho eu tenho cursos gratuitos para que eu possa me atualizar sobre o que está acontecendo no meu ramo de atividades. Melhorar a administração do meu no meu ramo de atividades, no mercado como um todo, algumas coisas que a associação oferece que, de repente, esse possível associado ainda não conheça. Sim, nós temos tanto a recuperação de crédito, nós temos assessoria jurídica, nós temos assessoria de marketing. Então, coisas assim, para o associado é muito positivo. A gente tem várias soluções nesse sentido, sim. Uhum. Temos sim, tem como ajudar. Porque o que é interessante, a associação, nós temos desde pequenos empreendedores que estão iniciando, jovens, até empresas que já existem há décadas em Botucatu. Uhum. Então, as necessidades são diferentes. As necessidades, e nós estamos lá para ajudar. Então, dependendo de qual é a sua empresa, o seu estabelecimento, nós temos recursos, sim, e temos como ajudar e sanar grande parte das dificuldades. Por exemplo, nós temos datas, né, que são fundamentais ao longo do ano. A próxima é Dia das Mães. Sim. Né? Depois nós temos o Dia dos Pais. E depois nós temos o Natal.
Eu sou de uma época que Botucatu que tinha aqueles enfeites na Rua Amando, né? Tradicionais, belíssimos, às vezes na Avenida Dom Lúcio e tudo mais. Para que isso tudo aconteça, é preciso que o associado participe das reuniões que são feitas fisicamente, né? E essas reuniões, elas já estão acontecendo? Então, na verdade, a gente faz parte dessa chapa, nós temos a diretoria e os conselheiros, certo? Então, nós nos reunimos conforme a necessidade, mas no mínimo uma vez por mês, e a gente decide junto quais são os passos, quais são as necessidades. Ontem nós tivemos um evento grande na associação, trabalhando sobre... Foram algumas empresas foram, e também a parte do judiciário, falando sobre a segurança do trabalho. Tá. E isso foi bastante divulgado e assim foi muito positivo, foi muito positivo. Então a gente sempre tem algumas coisas para ajudar o empreendedor e temos também alguns cursos. Tem alguns cursos, inclusive no site online, que você pode ali tá fazendo alguns cursos que são bem interessantes para o empreendedor. Temos dentro do site também. O associado ele pode entrar e ele pode fazer também esses cursos. E nós, lógico, pretendemos, temos projetos para isso, para essas datas festivas que ainda são importantes, né? A gente vê uma diferença muito, muito grande. Ainda o Dia das Mães, como a gente sempre foi dito, é o segundo Natal. Ainda é o segundo Natal. Ainda é o segundo Natal do comércio. Então, a gente tem propostas aí para estar agindo mais em relação a isso. Temos projetos. Eu esqueci do Dia dos Namorados também, né? Dia dos Namorados também, que é uma data... Semana da Criança. Semana da Criança. Nós temos alguma... eu acabei falando 3 aqui, mas nós temos Dia dos Namorados, Dia das Crianças também, que é bastante importante, né? Mas eu acho assim, o mundo está em completa evolução, né? A gente tem que também se adequar a tudo isso que está acontecendo. Sim. E, de repente, você, numa diretoria... a primeira mulher a assumir essa direção também, a gente tem que também se adequar a tudo isso, e que é muito importante, né? E no nosso dia a dia, a gente acaba se adequando, né? Porque Botucatu cresceu muito, você falou isso no início, né? Mas o segmento, o comércio, independente do segmento, também. E Botucatu, nessa projeção, está vindo muita gente de fora e tudo mais, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Pois não, Érica? Você comentou a respeito da pandemia, né? E a gente sabe que muitos modelos de negócio quebraram com a pandemia e outros muitos novos surgiram, né? Mas o empreendedor, de um modo geral, você acredita, especialmente aqui, né, no âmbito Botucatu, já que a gente está falando a nível municipal, ele aprendeu a se reinventar, ele tentou, pelo menos... salvar o seu negócio diante dessa situação que ninguém esperava, né? Que pegou todo mundo de surpresa e a gente ficou sem saber realmente o que fazer. A maioria dos empreendedores, eles conseguiram se reinventar e manter os seus negócios? Eu acho que uma parte, sim. Não vejo a grande maioria, mas eu acho que uma boa parte conseguiu. Uma boa parte também a gente viu que alguns estabelecimentos fecharam, não conseguiram se adequar, e outros se reinventaram, renovaram, mudaram, continuaram, mas com outro perfil, com uma tecnologia mais atuante. Eu acredito que hoje as pessoas estão comentando sobre isso, a concorrência é muito grande, então, assim, o empreendedor que ainda não começou a agir, ele não vai aguentar. É muito difícil. Alguma coisa tem que colocar de tecnologia junto. E eu acredito que, como você disse, muitos deixaram de existir e quantas novas profissões surgiram, né? Tem até uma estimativa que daqui a 50 anos vão ter várias profissões que a gente não tem nem ideia e que vão estar surgindo cada vez novas. Já tem algumas delas já, né? Sim, gravitando aqui por perto, né? Fora o medo que a gente tem da inteligência artificial tirar outros. Sem dúvida alguma. Com certeza. Faz parte da nossa evolução. Agora, Ana Beatriz, quantos associados hoje nós temos na associação comercial, né? E qual que é uma projeção de aumentar
o número de associados? Olha, nós temos hoje por volta de 300 associados e nós estamos trabalhando muito com mídia, né? Falando de empreendedorismo, vocês se reinventaram também, né? A gente também tem que se reinventar, então a gente tem atuado bastante nas redes sociais para aumentar o número de associados, que os associados é o nosso motor. Claro. Nós somos uma entidade totalmente independente, né? Nós não temos nenhuma ajuda nem estatal, nem federal, nós somos totalmente independentes, nós dependemos dos associados. Né? Quanto mais associados, a gente pode crescer mais e ajudar cada vez mais também. Né? E quantas empresas, vocês têm esses números, quantas empresas hoje atuando em Botucatu nós temos, Ana Beatriz? Quantas em torno, mais ou menos. Mas você está falando qual segmento? No geral. Empresas que atuam no comércio, né? 20 mil. Então tem que aumentar o número de associados, não? Esse talvez seja um grande desafio, né? Esse é, com certeza, o maior desafio. Eu acredito que é o que a gente estava falando. É a falta também de estar presente, é a falta de conhecimento das pessoas. Então, a gente sempre pede para que conheçam, simplesmente conheçam, porque às vezes não tem ideia do que é, confunde-se com o sindicato. Então, assim, do que é, na verdade, quais são as possibilidades que a gente pode estar oferecendo para cada empreendedor. Nós temos aqui o Sebrae, que está sempre participando aqui com a gente, que oferece, inclusive, o Empretec, né? Que oferece alguns cursos gratuitos, inclusive, para pessoas que desejam. No caso do Empretec, eu quero abrir um negócio e tudo mais. Vocês têm parceria com algumas instituições para fortalecer, inclusive, a divulgação e a abertura de novas empresas? Sim. Inclusive, o ano passado, né, nós tivemos um curso para mês, né, juntamente com o Sebrae. Nós tivemos um curso de vários dias, foram vários dias, né, Ronaldo? Especificamente para mês. Então, a gente já tiveram outros e a gente pretende continuar essa parceria, sim. Que interessante. Agora, pois não. O empresário que pretende se associar, ele procura a associação de que forma? Então, nós temos o site, temos o WhatsApp, temos o Instagram, né? É só chegar até nós de qualquer forma, com qualquer meio, que sempre tem alguém lá pronto para estar mostrando, ou a gente vai até a empresa. Muitas das vezes, a gente prefere até ir até a empresa, né? Então, assim, o empresário, ele chega até nós, manda uma mensagem pelo WhatsApp, tem o Instagram, tem o Facebook, tem todas as redes sociais. Uhum. Manda uma mensagem que a gente, com certeza, vai até ele, vai até o empreendedor e a gente mostra o que nós temos de benefícios que possa ajudar esse comércio, esse empreendedor. Como eu disse, não é só comércio, são serviços em geral. E o espaço físico é na Rua Curuzu, né? Isso, na Rua Curuzu. Número 565. 565 para o pessoal ir lá também, tomar um café, tirar dúvida e tudo mais. Sempre tem alguém lá. O Ronaldo sempre está lá, tem as meninas lá também, que estão sempre à disposição. Perfeito. Ana Beatriz, todo sucesso do mundo para você, tá? Que você seja feliz na direção, né, da Associação Comercial. Conte com a gente aqui, no sentido de divulgar as ações e tudo mais. Esperamos que as pessoas que acompanharam esse bate-papo também se associem, né, para crescer ainda mais o comércio de Botucatu, para fortalecer o comércio de Botucatu. Muito obrigado e sucesso para você, viu? Eu que agradeço. Um bom dia para todos. Foi muito importante estar aqui com vocês. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.